O que eu faria se eu fosse começar a usar o Mounjaro para emagrecer? Hoje existe uma corrida pelos medicamentos injetáveis para emagrecimento, mas o que pouca gente entende é que o sucesso do tratamento não depende só da caneta, ele está na estratégia. Então hoje eu vou te explicar o que é o Mounjaro, para quem ele é realmente indicado e o que eu faria se eu fosse usar esse medicamento para emagrecer. Eu sou a doutora Lara Leite e aqui eu falo sobre emagrecimento com base metabólica, responsabilidade e ciência. E o que é o Mounjaro? O Mounjaro é um nome comercial para o princípio ativo tirzepatida. Ele é um medicamento injetável através de uma injeção subcutânea que é feito debaixo da pele com uma seringa e agulha bem fininhas, feito semanalmente uma vez por semana. E ele age em 2 hormônios intestinais, o GLP-1 e o GIP. Esses 2 hormônios, eles participam da secreção de insulina, do metabolismo da glicose, da regulação da fome, do controle do apetite. Agora, na prática, o que o Mounjaro realmente faz? Ele aumenta a saciedade, faz com que você fique satisfeita entre uma refeição e outra, demorando mais tempo para buscar a comida novamente. Ele também aumenta a saciação, que é você ficar satisfeito com menor volume de comida na mesma refeição. Ele atrasa o esvaziamento do estômago e dessa forma sinaliza para um órgão chamado hipotálamo lá no cérebro de que você está satisfeito com menos comida. E através da produção e secreção de insulina, melhora o controle da glicose naquele paciente que tem diabetes tipo 2. Ele foi sim desenvolvido inicialmente para o tratamento do diabetes tipo 2, mas durante os estudos ele também se mostrou eficaz com resultados de perda de peso muito expressivos nos pacientes que participaram dessas pesquisas. E para quem ele é realmente indicado? Eu preciso que você saiba que o Mounjaro, ele não é um medicamento que foi idealizado e que está no mercado somente para perder 3 ou 4 quilos, como muita gente tem feito por aí. Ele tem indicações precisas, como pessoas com obesidade ou sobrepeso, associado a comorbidades como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, colesterol aumentado, problemas articulares, síndrome da apneia obstrutiva do sono e outras condições de saúde. Pacientes com resistência à insulina importante e que já estão no nível de pré-diabetes também podem se beneficiar dessa medicação. É uma medicação muito potente e potência exige critério. E o que eu faria antes de começar a usar o Mounjaro? Aqui não é diferente quando a gente vai indicar outros medicamentos para emagrecer. Mais importante é a gente alinhar a nossa base. E o que seria a nossa base? A nossa alimentação. Então, a gente melhorar o nosso cardápio, a nossa rotina alimentar. Eu olharia em primeiro lugar para a minha alimentação. Como está o meu consumo de proteína no meu dia a dia? Eu estou batendo meta de proteína de pelo menos 1,5, 1,6 gramas por quilo de peso por dia? Essa proteína está sendo bem distribuída ao longo do dia? Proteína, ela é essencial para que a gente tenha construção adequada de músculo. Eu olharia também para o meu consumo de fibras, pois as fibras, elas retardam a absorção de glicose, melhoram também o intestino, melhora a microbiota intestinal, e facilita também o processo de emagrecimento por dar mais saciedade à pessoa. Eu também olharia para o consumo de antioxidantes como vitaminas, minerais na minha alimentação, através do consumo adequado de frutas, grãos, legumes, verduras. Reduziria o consumo de carboidratos simples e evitaria ao máximo o consumo de açúcar refinado, bem como também evitaria o consumo de ultraprocessados. Aumentaria o meu consumo de água. A água é fundamental para que a gente também tenha uma melhoração do medicamento, para que a gente também diminua efeitos colaterais relacionados ao medicamento.
eu também iniciaria, se eu não estivesse fazendo, uma rotina de exercícios de forma constante, de forma regular. E que tipo de exercício aqui é o principal? Os treinos de força. Ah, mas eu não gosto de fazer musculação. Você pode começar com outros tipos de exercícios, com uma simples caminhada, e depois você vai introduzindo a musculação de uma forma gradual, de uma forma progressiva. Mas é importante que você entenda que o músculo aqui é essencial para melhorar a sensibilidade à insulina e também para a gente ter a preservação da massa muscular tão importante, tão comentada nas pessoas que fazem uso de medicamentos como o Mounjaro. E uma peça-chave aqui nesse processo de emagrecimento. Como está o meu estresse? Então eu preciso manejar adequadamente o estresse, porque todos nós estamos inseridos em um estresse, em maior ou menor grau. E a forma como nós reagimos a esse estresse é que vai determinar mudanças na nossa vida. E aqui no processo de emagrecimento não é diferente. Então eu buscaria formas de gerenciar melhor o estresse, fazer com que eu reaja de forma mais tranquila, mais serena a tudo o que acontece comigo no meu dia a dia. E existem formas específicas que a gente pode lançar mão para isso, como a psicoterapia, mindfulness, o yoga, o relaxamento de uma forma geral. Afinal de contas, não há como ter emagrecimento se não houver uma regulação emocional. Eu também olharia profundamente para o meu sono. Como está o meu sono? Procuraria fazer a higiene do sono, ter horários fixos de dormir e de levantar, ter um ritual de sono, seja através de um banho mais morno ou mais frio, seja através de leituras mais edificantes, ficar longe de telas por pelo menos 1 hora antes de dormir. E o sono é importante por qual motivo? Porque o sono, através dele, nós vamos modular hormônios também importantes relacionados à questão do controle de peso, como a leptina, a grelina. Nós vamos também modular o nosso cortisol, fazendo com que cortisol em níveis mais baixos, através de um sono regular, de uma noite de sono bem dormida, eu tenho uma melhor ação também desse medicamento. Eu olharia para o meu intestino, o funcionamento do meu intestino, e buscaria regular esse intestino também através da alimentação, do exercício físico, de uma boa hidratação e, se necessário, também o uso de outros tipos de fibras, de probióticos, para melhorar, para equilibrar a microbiota intestinal, que facilita também o processo de emagrecimento. Caso existisse indicação, também entraria com suplementos baseados nas minhas necessidades, de acordo com os resultados de exames laboratoriais que eu faço em todos os meus pacientes. E comigo não seria diferente. Dentre esses exames laboratoriais, nós temos que avaliar se a pessoa tem anemia, então um hemograma, avaliar a função do fígado, a função dos rins, perfil de colesterol, triglicerídeos, níveis de glicose, insulina, resistência insulínica através do HOMA-IR. Vamos avaliar função da tireoide, avaliar dosagens de algumas vitaminas como vitamina D, vitamina B12, alguns minerais como ferro, magnésio, todos muito importantes e essenciais aqui nesse processo de emagrecimento. Lembrar que é uma ferramenta, mas que a gente precisa de um terreno muito bem preparado, embasado, para que essa ferramenta de fato seja eficaz. Um outro ponto que eu não me preocuparia aqui tanto seria com relação ao ajuste rápido de doses. Como muitas pessoas ficam desesperadas querendo aumentar dose de uma forma muito rápida para querer obter benefícios também muito rápido. Então, aqui a premissa é: comece devagar e avance devagar. O que eu faria também exatamente da mesma forma. Começando sempre pela menor dose e escalonando, ajustando dose de forma gradual a cada 4, 8 semanas, sempre me baseando na minha resposta individual, referente a peso, minhas medidas, como eu estou me sentindo, se tenho colaterais, manejando esses efeitos colaterais. Se eu tivesse muitas náuseas, vômitos, dor abdominal, desconforto abdominal, eu logo conversaria com o meu médico e iria rever se esse medicamento de fato faz sentido dar continuidade.
E óbvio, faria exames para ver se não estaria desenvolvendo nenhum tipo de complicação relacionada ao medicamento. Uma das complicações que não necessariamente nós temos que ter medo, mas sim estar atentos, é a pancreatite. Porque a pancreatite é uma inflamação do pâncreas que vem de uma obstrução de um canalzinho chamado colédoco, que a principal causa é uma pedra na vesícula. E a gente precisa estar bastante atento porque se eu vou começar o Monjaro, eu preciso primeiro saber se eu tenho pedra na vesícula. E um exame muito importante aqui é um ultrassom de abdômen antes mesmo de começar a medicação. Um outro ponto aqui também que a gente precisa falar é sobre o consumo de álcool. As pessoas que fazem uso de Monjaro e continuam consumindo álcool, elas também estão sob maior risco de desenvolver a pancreatite. Pessoas com diabetes tipo 2, quando tem o triglicérides muito alto, também estão sob maior risco dessa doença. Então, fica o alerta para quem usa o Monjaro ou qualquer análogo de GLP-1, as canetinhas emagrecedoras, mas lembrando que o medicamento por si só, ele não aumenta esse risco sozinho, mas sim em conjunto com esses outros fatores que eu comentei aqui. E o que eu não faria se eu precisasse usar o Monjaro para emagrecer? Eu jamais usaria sem um acompanhamento médico. Isso aqui deveria ser uma condição sine qua non que todo mundo deveria saber, mas que infelizmente hoje na prática a gente não vê bem isso. Eu não usaria como uma solução isolada, lembrando sempre que é a combinação do medicamento, que é uma ferramenta, junto com todos os outros fatores listados aqui, é que fazem toda a diferença no processo, no manejo desse emagrecimento. Eu também não pensaria na medicação como um atalho ou como um milagre, pois milagres pode até ser que existam, mas atalhos você pode até ter resultados mais rápidos. Mas quais as consequências disso para o seu organismo, para a sua saúde no futuro? E principalmente, eu não iria ignorar os sinais do meu corpo. Se eu tivesse sintomas, efeitos colaterais que me chamassem a atenção, como eu já falei aqui anteriormente, eu ficaria bem atenta e reveria se esse medicamento serve de fato para mim ou não. Lembrando sempre que a dose também jamais faria nenhum ajuste de dose por conta própria, porque dose aqui não é competição. O ajuste deve ser um ajuste fino, estratégico e individual. Monjaro é uma ferramenta muito poderosa. Ele não substitui educação alimentar, não substitui musculatura e também não substitui uma saúde emocional. Ele apenas potencializa um processo bem estruturado. Quando bem indicado, ele pode realmente transformar o metabolismo. Quando mal indicado e feito de forma errada, a caneta pode virar uma dependência. Se você quer entender sobre emagrecimento com estratégia, responsabilidade, se inscreva aqui no canal e já me conta nos comentários. Você tem dúvidas sobre o Monjaro?